saiu, hein? Tomara que não seja por isso. Pessoal, então, oficialmente, aí, muito boa tarde a todas e a todos aí. Eu sou o professor Paulo Vieira, vou aqui conduzir com vocês aí essa disciplina Políticas Públicas e Gestão de Serviço e Saneamento, por um momento assim, muito especial dessa importante política pública, se a gente está buscando a sustentabilidade de alguma forma, né, em nosso país, porque nós estamos no olho da transformação dessa política pública, né? Então, nós vamos ter bastante o que refletir aí das coisas que estão mudando. Então, eu vou apresentar aqui primeiro o planejamento da disciplina para vocês, tá? A dinâmica que vai funcionar assim, e aí nessa apresentação do planejamento da disciplina, vocês vão entender essa questão do horário, né? O horário oficialmente inicia às 2 até às 5, mas nós vamos dividir esse horário aí em algumas atividades síncronas e assíncronas, então já tendo esse spoiler aí, né? Por que nós começamos 3h30, né? E aí, na sequência, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês também, alguns, né? Eu ouvi, mas foi lá no ano passado, no início do ano passado, ouvi até mesmo no sentido assim, de compreender, e aí eu já deixo essa pergunta para vocês no final responder na apresentação de vocês, justamente para poder guiar aqui na disciplina da melhor forma possível o conhecimento aplicado aí, ou na sua dissertação, na sua pesquisa, ou em outros interesses profissionais. Então, qual que é a relação que a disciplina aqui possa ter com a sua pesquisa? Então, tem gente que está trabalhando aqui com pesquisa na área de saneamento diretamente, como o Flávio, né? Se tiver outros aqui, depois vão se apresentar. Naturalmente, a gente vai, né, alinhando aí. Mas tem gente que indiretamente, né, trabalha com saneamento. Então, por exemplo, alguém está trabalhando lá com turismo sustentável. Ora, ninguém quer fazer turismo ainda mais sustentável se não tiver o mínimo de saneamento. Então, é uma política pública essencial que ela, não diria afeta, mas ela atende a todo mundo, né? E ela tem vários propósitos aí, não é somente o social visando a questão da saúde pública, não. Tem o ambiental, o econômico, né? Então, ela pega toda a sustentabilidade da coisa. Então, essa é a primeira pergunta que eu vou deixar para vocês me responder no final, né? Qual que é a relação que vocês possam ter aí da pesquisa com esse tema aqui, né? Dessa política pública de saneamento, que nós vamos tratar na disciplina. Ou então, eu resolvi fazer essa disciplina, estou trabalhando lá com áreas degradadas, né? Realmente não tem muito a ver, a não ser que a área degradada está sendo promovida aí pela drenagem pluvial, por exemplo, né? Ou tem uma relação com resíduo e tal, né? Resíduo urbano, né? Aí possa ter, mas, né, suponhamos aí que tem um sistema de gestão ambiental empresarial, né? Então, às vezes não tem nem diretamente fácil isso, né? E eu não está na prospecção da pesquisa abordar mesmo que indiretamente isso. Aí, você como profissional, como pode ver aí esse conhecimento aqui que nós vamos, né, desenvolver ao longo dessa disciplina, como uma complementação para a sua profissão, né? Eu não estou trabalhando nessa área não, mas eu gostaria de prestar serviço nessa área e tal. Tá bom? Então, no final, assim, quando você se apresentar, eu gostaria, né, de conhecer um pouco, assim, a perspectiva suas dentro desses dois campos aí de atuação. Ou nós vamos trabalhar aqui o conteúdo, né? Tem gente que vai aproveitar o conteúdo para a sua pesquisa e tem gente que vai aproveitar o conteúdo para capacitar, né, para atuar profissionalmente. E lógico que as duas podem acontecer também, se acontecer também, é melhor ainda. Tá bom? Então, vamos lá, vai pegar um embalo aqui. Deixa eu apresentar, então, o planejamento da disciplina. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo ela aí? Projetou aí? Projetou, professor. Joia. Então, olha só, é um planejamento, né, adequado para esse momento. Então, é o planejamento da disciplina para a turma 2021/1, né? Rapidamente aqui, falando do meu currículo, né, assim,
O Lattes, gente, é um instrumento importantíssimo aí para todo mundo, então está o acesso do meu Lattes aí. Assim, eu sou formado em engenharia sanitária e ambiental, fiz o mestrado e doutorado nessa área, e tem 15 anos que eu atuo como engenheiro sanitarista nessa área. Então, de alguma forma, ocorreram algumas etapas aqui né, de atuar como projetista, como engenheiro de projeto, como operação de alguns trabalhos voltados aí, sempre ao serviço do saneamento, né? E mais recentemente eu tive a oportunidade, inicialmente começou lá em 2008, né? Que eu queria destacar aqui, que volta essa questão das políticas públicas. Então, em 2008 eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisador bolsista da União Europeia, num projeto que a UFMG tinha, junto com a União Europeia e a Prefeitura de Belo Horizonte, para desenvolver esse ramo da política pública de saneamento em Belo Horizonte de uma forma mais sustentável para a água. Era um projeto global que falava da água, da gestão de águas urbanas para as cidades do futuro, né? Isso lá em 2008. E aí eu tive essa primeira oportunidade, então, de ver, né, de participar, assim, de ações diretamente de políticas públicas através aí da gestão pública, do principal ator da gestão pública, né, o executivo, né. E, então, esse trabalho foi muito legal em Belo Horizonte, e até hoje é um trabalho muito importante, por mais que Belo Horizonte, né, viva aí sempre essa tragédia no período chuvoso, mas olha só, Belo Horizonte já vem trabalhando com isso bem antes de 2008, inclusive, né? Tem um programa lá que chama Drenurbs, né, que vem trabalhando a revitalização de fundo de vale, que, ao meu ver, não é tampar o Arrudas, né, mas não foi uma obra do Drenurbs, né, mas é sim recuperar esses fundos de vale que muitas vezes são, né, o último, né, a dar o resultado ali desse fracasso da política pública de saneamento voltada à drenagem pluvial, e aí causa a inundação ali naquele ponto do rio, né? Mas não é o problema do rio, né? O problema é o que está incluso no rio, né? Coitado, o rio já existia ali, nós é que chegamos e atrapalhamos isso, né? E atrapalhamos a vida do rio, literalmente. Então, e muito menos problema da chuva, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema da drenagem pluvial também, que é um dos patinhos feios, vamos dizer assim, do saneamento, né? Dos 4 componentes do saneamento, justamente porque, às vezes, não tem recurso para geri-lo. Então, não criou meios de viabilizá-lo financeiramente, então, para gerir, ninguém quer. Assim, gerir do ponto de vista de operá-lo. Agora, para fazer obra, dá muito dinheiro, obra de drenagem, muito, né? E não é a prefeitura que fica com esse dinheiro, não é a concessionária, é o setor privado, né? Então, assim, tanto o setor público e privado, né, já adiantando, ele sempre participou do saneamento. Nós vamos discutir isso, debater isso e tal. Mas, tá, essa foi uma experiência, e mais recentemente, em 2013 a 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Ouro Branco como secretário municipal de desenvolvimento sustentável, depois juntou a Secretaria de Obras e de Gestão Urbana. Então, nós trabalhamos com várias ações de políticas públicas lá no município, né? Então, revisão de plano de saneamento, criação de plano de resíduos, vários projetos de saneamento, né? Projetos de engenharia de saneamento. Ganhamos um prêmio da Associação Mineira de Municípios no ano de 2016, mas o prêmio foi dado em 2017, né? Referente ao ano 2016, na categoria Meio Ambiente, a cidade que mais desenvolveu a coleta seletiva naquela ocasião. E a gente tinha implantado coleta seletiva porta a porta, então, em determinado dia da semana, só coletava o material reciclável, né, separado pela população. Isso na porta da população, né? E, então, assim, conseguimos passar algumas questões bem interessantes lá, né, e fui agregando algumas experiências legais aí, algumas bastante dolorosas, né, quase que fisicamente, por exemplo, nessa questão de saneamento rural, nossa, mãe, é histórico, né, a gente renega aí todos os tipos de serviço público
para a população rural, né? E o saneamento não poderia ser diferente, né? E o saneamento rural é uma tragédia nesse país, quando a gente fala em índices de atendimento de água, de esgoto na área urbana, igual mesmo Ouro Branco, a gente tinha de água lá, mais de 95% de atendimento na área urbana, e esgoto estava próximo de 90% na área urbana. Mas quando chegava na área rural, é uma coisa que não dá dinheiro, né? Então, ninguém quer fazer, né? E o custo é muito alto, né, para poder manter o serviço, e aí era uma falta de atendimento total, né? Até coleta de lixo não existia, aí conseguimos implantar coleta de lixo rotineira, fizemos programas de melhoria de abastecimento de água, né, que tinha uma tragédia no período seco, né? Lá na cidade a gente tinha, naquela ocasião, 16 poços de abastecimento de água em 13 comunidades rurais, mas, assim, aglomerados maiores de 50 habitantes eram apenas 6. E um desses, chegava a época do meio do ano, onde diminuía a quantidade de água que recarregava o poço, era inevitável, porque não tinha regulação nenhuma. Regulação é outra palavra que a gente vai ver aqui. Todo serviço público precisa de ter a regulação, né? E é um dos pilares. Então, como não tinha regulação, a população usava da forma que queria, né? E tudo mais, e quem estava no fim da rede ficava sem água. Aí era o pau quebrando, né? Até de chegar um dia, 5 horas da manhã, a prefeita me ligar, falando, pelo amor de Deus, vai lá na MG 129, que liga Ouro Branco e Lafayette, porque está tendo uma manifestação lá, o pessoal queimando pneu, parou a BR, a rodovia, e é um trecho onde que liga os funcionários que saem de Lafayette, que é boa parte dos funcionários que trabalham na Açominas, né, na Gerdau Açominas, né, a siderúrgica mais importante aqui da nossa região, né, que mais tem funcionário e tudo, né? Então, parou a produção de aço, imagina, né? E eu tive que ir lá negociar com o povo na beira da rodovia. Uma hora eu mostro para vocês o vídeo. Graças a Deus a coisa saiu tudo bem, né? A gente sempre foi muito transparente e tentou ser muito resolutivo, né? Mas é uma coisa que eu não desejo para ninguém que atua na área da gestão pública ter que passar por isso, né? É lógico que essas coisas todas, né, envolvem outras variáveis, inclusive políticas, né, políticas aí que eu digo partidárias, e não a política pública que a gente vai tratar aqui. Então, eu já queria, já de cara, já fazer essa diferenciação para vocês aqui. Política partidária, eu não vou tratar aqui. A gente vai tratar aqui da política pública, aquela instituída pelo Estado para promover aí a saúde pública, para proteger o meio ambiente, para ajudar até no desenvolvimento de atividades econômicas. Esses são os propósitos do saneamento, né? Então, é essa política pública que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, só dando essa geralzinha aí, né? Aqui na UFOP, eu venho trabalhando aí num grupo, né? Eu queria destacar essa questão da pesquisa e da extensão, um grupo que o Flávio, né, participa conosco. Então, assim, é muito legal a gente ter a participação, né, da pós-graduação, um trabalho de pesquisa e de extensão, de grupos, né, mais amplos, e aí possibilita várias ações para a sociedade, dentre elas esse material que a gente conseguiu produzir no ano passado, né, que é uma cartilha para toda a população, né, qualquer pessoa, conhecer um pouco dessas dicas de saneamento que ela pode empreender, que ela pode utilizar lá na casa dela, lá na empresa dela, lá na loja dela. Então, todo mundo precisa de água, se consome água, gera esgoto, praticamente todas as atividades humanas geram resíduo, então é outra coisa, né, outro pilar. E no espaço urbano, principalmente, eu reconheço um local onde que não tem uma relação com água de chuva, né? Então, se tem uma relação com água de chuva, vai precisar de alguma coisa de drenagem pluvial. Então, a gente traz essas dicas para as pessoas utilizarem no seu dia a dia, né? Para justamente contribuir com essa política pública. Então, gente, a gente já vai num ponto bem interessante da discussão que nós vamos ter aqui,
em função dessas mudanças todas que estão ocorrendo, a sociedade, se ela não participar, eu já antecipo para vocês uma aula lá no final do curso, né? É quando a gente vai falar de controle social e participação em controle social, né? É uma questão muito importante, né, da política pública, né? Então, se a sociedade não participar ativamente, né, usando de forma, inclusive, sustentável e de forma, assim, a palavra me fugiu, eu não gosto de usar essa palavra racional. Lembrei. Toda vez que eu falo a palavra racional, eu associo, para tentar sempre substituir antes, de usar de forma consciente os serviços. Então, a pessoa sabe que aquilo tem custo para levar água na casa dela, para tirar o esgoto, o lixo, a drenagem, tudo isso tem um custo. Então, traz essa consciência para a população, né? Então, é isso que é o consumo consciente desses serviços, a gente orientá-la, né? Então, se ela não participar de forma consciente, o preço vai ficar mais caro para pagar os serviços, né? Por vários motivos, né? Então, é uma questão, assim, muito importante a gente já introduzir essa forma de governança, né? Essa governança colaborativa, mas tendo a sociedade, né, sendo representada aí pelas suas entidades sociais, etc., mas participando de uma forma ativa, né? Porque só falar que está participando, né, porque convidou, e no final das contas é o ator lá que vai definir, né, quem está à frente do processo que vai definir, então isso não é uma... Né? Então, vale a pena, então, vocês consultarem, né, esse material, a cartilha. Depois a gente pode tirar uma hora aqui para o Flávio apresentar essa cartilha, né, Flávio, e outras coisas aí que giraram em torno, né, e então acho que desses trabalhos que a gente vem participando, né, na área de saneamento aqui na UFOP, eu destacaria esse aí, sabe? E vocês vão ver que tem um elemento aqui da disciplina, uma atividade que vocês vão fazer da disciplina, que a ideia é a gente sempre tentar contribuir, né, a universidade contribui de uma forma bem prática com esses problemas da sociedade, né? Então, uma atividade aqui vai ser no sentido até de promover dentro dessa outra ação de extensão que a gente tem, que é o Fórum de Sustentabilidade das Cidades Históricas, que é uma parceria com uma associação que congrega 30 municípios mineiros considerados históricos pelo fato deles terem aí elementos do patrimônio histórico tombado ou pela Unesco ou pelo IPHAN. Então, vamos ver se a gente desenvolve um trabalho que aí fica, né, uma coisa que vai além aqui da gaveta nossa, da universidade, mas que a gente tira dessa gaveta, tira da prateleira e contribui lá com a sociedade, né? Então, uma atividade vai ser mais ou menos nessa linha aí, eu vou explicar para vocês. Aqui tem, né, uma figura só da cartilha lá, né? Então a gente abordou os 4 elementos do saneamento, e aí um elemento interessante nessa linha de trabalhar a educação, né? Educação e saneamento com a sociedade, justamente para capacitar ela, para ela participar de uma forma mais ativa, de uma forma mais eficiente na gestão colaborativa, né? Então, o termo, né? O termo, assim, contemporâneo, não diria da moda, mas contemporâneo e falar em gestão pública, é a gestão colaborativa, né, que é a gestão 4.0, né, então se você quiser usar o termo da moda, né, pode ser que já inventaram outro aí, não estou ciente, mas até então, esse da gestão, e para promover gestão colaborativa, você tem que capacitar a sociedade, e aí a gente traz aqui um conceito bem legal dessa cartilha, que é a sociedade compreender que tem 2 dimensões para o saneamento, né, que a gente denominou, nós criamos esse conceito, né, do saneamento da porta para dentro e do saneamento da porta para fora. Quais são as infraestruturas e os serviços públicos, né, que estão chegando até a casa, chegando até a nossa porta, né? Então, todos esses elementos aí que compõem, né, o serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário, da gestão e manejo dos resíduos sólidos e do manejo das águas pluviais, né?
E dentro do lote, dentro das edificações, a gente tem vários elementos que vão, então, trazer um resultado aí para esses serviços públicos. Então, são as instalações que a gente tem dentro dessas edificações e a forma que a gente usa ela, né? Então, que pode ser usada aí tanto por uma questão de oportunidade, então, olha, eu vou instalar um sistema de captação de água de chuva na minha casa. Isso vai te ajudar a reduzir a conta de água, inevitavelmente, porque até 80% da água que a gente usa em casa poderia ser substituída com água de chuva, não precisaria ser a água potável que chega para nós, né? Então, reduz a conta. Mas tem muitos lugares, né, igual, por exemplo, o semiárido, e até mesmo na nossa região, tem épocas do ano que a gente sofre com a falta de abastecimento de água. Praticamente todas as capitais do Brasil aí passaram vários momentos denominados, né, da crise hídrica. A crise, já antecipando, às vezes, não foi hídrica, não some a água do planeta. Nós estamos consumindo aquela água que a gente estava estocada lá debaixo da terra, água subterrânea, com água preciosa, a gente está tirando aquilo tudo que demorou muitos e muitos anos para encher aquelas caixas d'água lá debaixo da terra, né? Então, nós estamos consumindo aquilo muito rápido, que é o nosso estoque, né? Então, isso pode se pensar em consumo ou falta de água, né? Dessa água de melhor qualidade, mas a água como um todo, ela não se perde, né? Então, a crise não pode ser hídrica, por mais que ocorram mudanças climáticas, né? E aí muda o regime da chuva, então a chuva agora está caindo muita tempestade em pouco tempo, antes a chuva caía muito distribuída, pererê. Por mais que isso esteja acontecendo, a crise é mais de governança do que da natureza. Então, a gente já conhece, né, os fenômenos da natureza, já sabe como lidar com isso, tratar água, tratar lixo, resolver o problema da drenagem, do esgoto. Então, a questão não é essa, a questão é que a gente, né, às vezes não está com a governança agindo da melhor forma para isso, né? Então, a gente traz, né, esse conceito de saneamento da porta para dentro, da porta para fora, que eu sugiro aqui como lá no final, quando a gente falar de educação e saneamento, a gente vai apresentar um pouco mais isso, mas já fica aí uma dica, né? E aí, especificamente em relação aqui à disciplina, né? Algumas informações, né? A disciplina tem 3 créditos, o horário. E aí a gente vai ver, então, como que vai ser a nossa dinâmica aqui, o método nosso para poder trabalhar. Nós vamos trabalhar assim, de 2 às 3h30, com atividades assíncronas. Então, vou passar para vocês antecipadamente, previamente, vídeos, textos, daquele conteúdo que nós, então, vamos debater. Aí, aqui, desculpa, tá 2h30, mas, na verdade, é 15h30. Às 15h30. Então, na metade do tempo, eu vou dar um tempo para vocês aí, né? Desenvolver as atividades, estudarem um pouco, para a gente chegar, então, nesse momento aqui, né, com, né, as informações necessárias para ter um melhor debate possível, né, porque modo de ensino, aprendizado, né, na pós-graduação, de maneira nenhuma pode ser o passivo, né, isso a gente já luta contra ser lá na graduação, e tenta instigar a todo momento, né, ter a problematização, para ter as discussões, para ter as análises críticas, né? E aí eu vou inverter a ordem aqui, sabe? Geralmente a gente apresenta o conceito e passa atividade. Não, nós vamos passar atividade e para poder, né, contribuir com essa discussão de vocês, tá? E aí eu já mandei o convite, então, desse encontro nosso, né, que é pelo Google Meet, né, que é a aula síncrona, né, essa aula ao vivo aqui, é até o final da disciplina. Vou apresentar depois o cronograma, então vocês já têm aí na agenda de vocês, se usarem uma agenda do Google e qualquer coisa assim, vocês já podem adicionar na agenda, né, esse convite aí, tá bom? Se alguém tiver dúvida assim, daquilo que eu estou apresentando aqui, pode ficar à vontade, tá? O público-alvo aqui são vocês, né, de nível superior, pré-requisito aí, isso é quando a gente define lá, quando tem aluno de isolada, aqui não tem aluno de isolada, né, o objetivo, então, da disciplina é construir o conhecimento sobre os propósitos, né,
e os princípios, os principais instrumentos de planejamento e gestão das políticas públicas de saneamento básico e as suas interfaces. Eu não estou enxergando aí a tela do Google Meet, então, se alguém quiser falar, pode pedir a licença e já entrar para falar, tá bom, gente? Porque parece que, não sei se levantou a mão ou escreveu alguma coisa aí, né? Então, vocês pedem licença e já inserem aí na fala. O propósito da disciplina, então, que é contribuir com a capacitação de atores sociais para a formulação e o desenvolvimento de políticas públicas de saneamento, né, no âmbito que ele vier aí a trabalhar. Eu acredito que todos vocês tiveram conhecimento da ementa da disciplina, e aí, transformando ela em conteúdo programático, né, a gente tem um primeiro bloco, que então a gente vai falar ali das principais políticas públicas, principalmente aquelas que são o carro-chefe, né, do saneamento, aí, que são as leis, né, esses marcos institucionais e regulatórios aí, e trazer a questão, né, contemporânea deles, né, porque nós estamos vivendo um momento mesmo, a lei foi alterada no meio do ano passado, né, então, julho do ano passado, e ainda o setor está assim, né, com um monte de discussões e tal, vocês vão acompanhar bem isso aí, então está o momento adequado, ainda mais para Ouro Preto, que vive duas situações bem interessantes, né, recentemente trocou a gestão do serviço de água e esgoto, né, e também com essa mudança da lei agora, que algumas coisas, né, a lei do água e esgoto também muda, a questão do resíduo, a questão, né, da drenagem, e a própria questão da água de esgoto, até mesmo para esse modelo aí que o Ouro Preto está seguindo, né. Então, para quem é de Ouro Preto, né, a gente ajuda nessa capacitação de atores aí para contribuir nessa política pública, né. Algumas interfaces setoriais, então a gente vai ver algumas políticas públicas, por exemplo, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, a política florestal, principalmente, que interfere a política urbanística, né, principalmente através aí do seu principal, né, elemento, que é o Estatuto das Cidades, né. Então, todas elas destacam alguma questão em relação a um desses componentes do saneamento, a água potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então, a gente vai ver algumas interfaces. É lógico que a disciplina não é direito ambiental, então não vamos poder ver a fundo, né? Mas aquelas principais questões que interferem, né, na política de saneamento, eu acredito que a gente tem a condição de vê-las aqui. Tratados e experiências internacionais, importantíssimo isso, né? Porque o país ele é signatário de vários tratados, então é um acordo, né, que vai além das nossas fronteiras aí, né? Então a gente tem dois elementos aqui interessantíssimos nesse sentido. Um é a declaração da ONU, né, no ano de 2010, como declarando que a água faz, né, o acesso à água segura e limpa e ao saneamento básico são componentes aí essenciais para os direitos humanos. Então, ela considerou, a partir de 2010, que o acesso à água limpa e segura e ao saneamento são aí fundamentos para considerar como direitos humanos, tá? E um outro, então a gente vai ver uma questão, né, algumas coisas em relação a isso, e isso direciona muito a questão social, né, principalmente, né, o saneamento, ele é um serviço público, né, então o serviço público tem que ser pensado em atingir a todos, né, não é um produto que você está oferecendo e aí vale a lei do capital, né, mas não, é um serviço público, está na Constituição Federal, inclusive, né, serviço público e é uma questão de serviço, inclusive, considerado essencial, né, e aí tem um outro elemento aqui internacional que eu acho que é importante para o momento, né, assim, a gente filtrando bastante aí esses pactos, né, e esses tratados internacionais, né,
que é a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil também é signatário desse tratado internacional. E dentro desse tratado internacional, que, né, vocês aí do curso de sustentabilidade, né, hoje, né, a diretriz internacional global, assinada por mais de 190 países no mundo, falando como a humanidade precisa desenvolver, mas desenvolver de forma sustentável, né, é através desse tratado aí, dessa nova Agenda 21, que no ano de 2015, então, ela se tornou na Agenda 2030. Então, ela vai 2015 até 2030, por isso que ela chama 2030. E aí, dentro dessa agenda, nós temos lá 17 objetivos que passam desde a erradicação da pobreza, fome, mexe com a questão do trabalho, da energia, até saúde, educação, tudo que a humanidade ela considera como elemento social, ambiental e econômico para esse, né, esse tripé aí da sustentabilidade, ela então incorpora dentro disso o saneamento. Então, tem um objetivo desses 17, o objetivo 16, que vem falando de água e saneamento, né? Então, para balizar isso de forma global, então traz dentro desse objetivo compromissos aí, metas e tal. Tá, então a gente passa esse primeiro bloco, né, que é esse dessas normativas, esses atos institucionais e tratados, né, e passa, então, para alguns elementos e os componentes, de fato, da gestão, né? E aí a gente pega, então, o caso Brasil, né, que a gente está tratando, então, vários países tratam de forma diferente a gestão, né, e aí a gente falando para a nossa condição, né, e já tentando fazer essa atualização da forma que a gente trabalhava, porque a forma que a gente trabalhava era aquela que estava regulamentada do ano de 2007, que era a lei anterior, a 11.445. Então, como ela foi revisada no ano passado, então a gente tem que, então, fazer essa atualização aí dos pilares dessa gestão desse serviço. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre elementos históricos, alguns momentos no país aí, né? Principalmente a partir do seu processo de intensificação da urbanização, onde, né, o saneamento foi mais demandado, né? Então, alguns programas, leis e tal, até chegar na situação atual para a gente compreender um pouco. Também poderia ser só uma disciplina de história do saneamento, né? Tem um livro que eu coloquei para vocês aqui também sobre isso, tal. Quem gosta de história é um prato cheio, né? Porque envolve vários elementos aí, é muito, muito interessante mesmo. Mas a gente vai ver alguns destaques aqui para entender um pouco a situação atual. Aí a gente parte, de fato, aqui para esses componentes essenciais da gestão. Primeiro é o planejamento. Então, dentro dele, a gente vai ver aqui elementos para preparar, né, a execução desse serviço. Então, por exemplo, quem que é o responsável por ele, o titular por ele, né? Hoje não é só mais o município, né? O município depende agora também de uma situação intermunicipal nessa nova lei, né? Mas, então, tem que ser planejado isso. De fato, isso... quais são os instrumentos para esse planejamento? Não? O primeiro passa ali pelo diagnóstico, passa pela definição de objetivos, metas, né? E até criar o instrumento de fato para isso, que é o plano de saneamento, né? Plano municipal, estadual e o plano nacional, né? Em cada dessas unidades territoriais nossas, a gente deve ter um plano aí para nos guiar, então, com esses elementos, né? Com base no nosso panorama, a gente, então, define ali diretrizes, metas, ações, isso tudo, então, para chegarmos, então, naquele objetivo nosso, que é levar a todos aí o serviço de saneamento de forma com qualidade, né? Atendendo sempre o requisito de equidade e com qualidade. Que isso, então, é uma outra palavrinha-chave aqui da questão do saneamento, né, que, inclusive, ele foi a justificativa para ter essa alteração da lei, que é a tal da universalização dos serviços. É isso que eu estava falando antes, né, que é atender a todo mundo de forma, né,
adequada para todo mundo, não importa onde que esteja. Se está lá no sertãozinho do semiárido, né, daquelas cidades mais isoladas lá do norte do país, na Amazônia, no Amapá, né, até, né, as áreas rurais. Aí o outro pilar aqui, então, da gestão, né, é a regulação. Então, como que esse serviço tem que funcionar, né? Nós definimos lá no planejamento tarifação, então entra na questão da regulação econômica, financeira, né? Entra na questão da regulação dos direitos e deveres, né, dos usuários aí, e também direitos e deveres dos prestadores. Então, por exemplo, num contrato, esse contrato de prestação do serviço, né, que pode ser feito aí através da concessão pública. Então, o município pode conceder uma empresa estadual, pode conceder isso a uma autarquia municipal, assim como ele pode também conceder aí para uma iniciativa privada, assim como também ele pode fazer de forma junta, né, de forma a PPP, né, a parceria privada, pode fazer isso de forma junta aí, né, com essas duas iniciativas, né. Então, essa regulação, nós vamos também trabalhar um pouco sobre isso, né? Os principais elementos. Nós estamos num momento de mudanças assim muito grandes em relação a isso, porque dentro dessa revisão da lei do ano passado, nada mais, nada menos, se criou um agente nacional de regulação. A regulação ela era dada numa esfera maior dentro dos estados, com as suas agências estaduais, e dando, inclusive, a possibilidade do titular do serviço, que era essencialmente o município, até definir que o seu regulador, que poderia ser também o seu fiscalizador, né, poderia ser uma agência municipal também. Então, mas agora existe essa figura do regulador nacional, que é a ANA. Então, a ANA vai ter a Agência Nacional das Águas e Saneamento, né? Então, alterou isso aí, e aí ver o que essa lei traz aí em termos de como, né, a ANA vai regular, né, de uma forma nacional, todo esse Brasilzão que a gente tem. Então, é um outro elemento importante, regulação, como que o trem funciona. O próximo elemento aqui, então, vai ser de fato, né, se a gente planeja, regula é para quê? É para ofertar o serviço. Então, quais são os modelos e práticas de prestação de serviços, né? Então, assim, coisa mais elementar, qual que é o serviço que a gente presta com o sistema de abastecimento de água? Quem pode me responder isso? Tem que sair alguma coisa aí, né? Qual que é o serviço? Flávio, para iniciar os trabalhos. De água e tratamento de esgoto. Não, o sistema de abastecimento de água, qual que é o serviço que ele presta? Oferecer água de quantidade e qualidade. O que é essa quantidade e qualidade? Principalmente a qualidade. É água potável, né? Isso, esse é o serviço. Né? Esse serviço tem que ser ofertado sob essas condições que você falou aí. Não pode faltar água, 1 hora por dia e nem 1 dia por semana. Então, essa regularidade no serviço. Então, isso está lá no processo de regulação, né? E o serviço de esgotamento sanitário, qual seria? Então, a gente falou de um pilar do saneamento, o abastecimento de água. Vamos falar do outro pilar, o esgotamento sanitário. Qual que é o serviço que ele nos promove? A coleta e o tratamento. Isso, os dois serviços, né? Que é o completo. No entanto, pode ocorrer só de ter a coleta, né? O município ainda não tem o tratamento. E aí, se tiver regulado, ele pode cobrar isso.
né? Cobrar pelo esse serviço aí, né? E o outro pilar, manejo e gestão de resíduos sólidos. Quais são os serviços, geralmente, que esse pilar aí, né, o município está ofertando aí? Coleta e destinação adequada? Isso, a coleta, destinação ambientalmente adequada. Pode ter outros serviços também, a compostagem, a reciclagem, né? Essa coleta diferenciada que é a coleta seletiva, né? E junto desse de coleta, geralmente embarca a limpeza pública, né? A limpeza de via, sabe? Então, geralmente, contrata esse serviço junto. Limpeza e coleta. Né? Você contrata ele junto, né? Então, eu acabei esquecendo de falar para vocês, né? Dentro dessa ação lá da Prefeitura de Ouro Branco que eu participei, eu tive a oportunidade de coordenar o trabalho de concessão lá, da renovação da concessão do serviço de água e esgoto de Ouro Branco, sabe? O serviço já estava vencido, os 30 anos que a Copasa tinha de contrato com Ouro Branco tinha vencido no ano de 2012. E aí ele já estava fazendo 2 anos, né? Mas, então, no início do mandato, teve uma pressão danada, vão assinar, não vão abrir licitação, aí aquilo ali, acho que foi o ponto mais assertivo nosso. Nós vimos uma forma de não assinar naquele momento e nem abrir a licitação. Vimos um instrumento jurídico que permitia, então, a gente prorrogar com o propósito, com o intuito de estudar os modelos de gestão no Brasil para, então, tomar essa decisão. Porque um contratinho de 30 anos, e você está falando em prestar serviço para um povo inteiro, uma cidade inteira. Não é um negocinho assim, né? Então, para você depois pôr a cabeça no travesseiro, né? Você não tem que pôr a cabeça por 30 anos, né? Você não pode queimar a cabeça lá. Então, nós gastamos quase 3 anos fazendo um estudo aprofundado e nisso negociando com a Copasa e vendo outros modelos de gestão. Viajamos o Brasil, toda a equipe, né? A gente tinha uma equipe lá, então fomos em São Paulo, Brasília, tinha um estreitamento interessante com o Ministério das Cidades, quando tinha o Ministério das Cidades, porque o Ouro Branco foi uma das primeiras cidades a ter plano de saneamento. Então, sempre convidava a equipe para apresentar o plano de saneamento de Ouro Branco para as outras cidades no Brasil. Então, a gente teve muito aporte do Ministério na época para isso, e aí a gente fez um contrato que a Copasa, assim, sumiu na mesa de raiva várias vezes, né, porque a gente estava, segundo, naquele momento, cobrando muito, mas a gente queria, de fato, atender esse princípio da política pública de saneamento, que era universalizar. Ou seja, como eu falei para vocês, lá na zona rural, nossa, era um problema. A gente queria levar o saneamento para a zona rural, melhorar as condições na área urbana também, lógico, né? Então, não foi fácil, né? E aí esse modelo, né, assim, a gente passou lá várias dificuldades aí, até chegar naquele caso, né, daquela análise, né, cada cidade, cada concessão tem que ser vista de forma individual, né, de forma própria, né, então você não pode pegar um exemplo para poder, né, só como exemplo mesmo, mas não para seguir a risca numa outra cidade, né, cada cidade tem uma dinâmica diferente e tudo mais, né? Então, naquele momento, então, foi então, a melhor saída era renovar com a Copasa, mas desde que ela assumisse todos aqueles mais 30, esqueci como é que a gente põe no contrato, não é artigo, não, como que chama aquele elemento de contratos? Alguém lembra aí para falar? Isso, e mais 30 cláusulas lá, aquela com os cabelos de todo mundo, né? E agora entra o próximo, que é o outro próximo pilar, que é de avaliar essas políticas públicas. Então, nós vamos ver aqui alguns instrumentos para essa avaliação, e essa avaliação ela tem que ser feita junto com essa participação social, que é um pilar, então, do saneamento, esses dois elementos juntos, que é a fiscalização. Então, a gente tem lá o planejamento, a regulação, a oferta do serviço, ou a prestação, né,
dos 4 serviços, a gente está falando do saneamento como um todo, né? O serviço lá de água, esgoto, o serviço de resíduo, e faltou, desculpa, gente, faltou o serviço de drenagem. Depois a gente volta no serviço de drenagem, só para não perder esse embalo aqui. Vai pensando aí, qual que seria o serviço de drenagem que é ofertado ao usuário ou ao cidadão, tá? E então, nós temos esses 3 instrumentos, né? Planejamento, regulação, execução ou prestação, e o 4º, que é fiscalização e monitoramento. Ele, então, a gente vai ver aqui alguns instrumentos para avaliar essas políticas públicas aí. Então, quando a gente faz um planejamento bem feito que estabelece metas, essas metas têm prazo, tem, né, a quantidade que tem que ser atendida. Então, gera-se esses dados, gera-se esses indicadores, né, que pode ser uma forma, então, de verificar o cumprimento disso. Mas não é só número, né, a gente tem que ver também a questão da qualidade. Então, entra um aspecto aí mais qualitativo do que quantitativo, né, que nem sempre é tão fácil medir assim, qual que é a qualidade do serviço, né, tem que ver também do ponto de vista do usuário, não somente do ponto de vista de quem está executando o serviço, vai falar, ó, eu atendo 90%, mas será que esses 90% estão entendendo o serviço como bom? Como que está isso, tá? E aí entra o controle social, essa fiscalização, nós vamos ver aqui algumas formas disso acontecer, né? Principalmente dentro desses instrumentos do Sistema Municipal de Saneamento. Então, um instrumento, né, que o Flávio está trabalhando aí está trabalhando agora ou não, né, Flávio? Vários e vários anos aí trabalha com esse instrumento, que são os conselhos municipais, mas agora, né, agora que eu digo na sua dissertação, né, você vai estar espremendo mais, avaliando essas coisas todas aí, né, que passa nesse principal instrumento que vai ajudar, então, nesse acompanhamento e avaliação dessas políticas públicas, todas aí voltadas ao saneamento, né. Tem outros instrumentos, que são além do conselho, né, fundo. Então, o município quer investir, falou que vai planejou, regulou, mas precisa de ter recurso, precisa ter o fundo de saneamento, né? É uma coisa importante também, né? A conferência de saneamento do município e tudo mais. Né? Então, são instrumentos aí importantes para fazer funcionar, então, esses componentes da gestão aí, dessa política pública municipal, né? E aí, para encerrar, a gente tem um terceiro bloco, né, que é o final, que a gente então vai falar sobre essa educação de saneamento sustentável, né, como que a gente pode levar essa informação do saneamento e de uma forma onde que a população entenda, além dessa condição do serviço básico, mas entenda que ela também possa ser um ator nesse processo, né, não somente ir lá ajudar a construir as ferramentas, instrumentos, como também lá na forma que usa o serviço, né? Que é principalmente aqui o enfoque do saneamento sustentável que a gente trabalha, né? Vamos falar um pouco das formas de abordar, né? E alguns resultados perspectivas. E aí a gente chega no final, né, da disciplina com esse seminário nosso para avaliar essas políticas públicas aí de saneamento em algumas cidades que a gente vai definir. Alguma dúvida até então? Todas dúvidas, né? Em termos do que nós vamos ver, né? Eu acho que está bem esclarecido aí. E como que a gente, então, vai avaliar, né, esse método de avaliação e frequência aqui? Então, a frequência, né, isso vai ser uma padronização aqui do programa, né? Vão ser com base nas aulas síncronas, né? Então, tem que ter pelo menos 75% de participação nessas aulas síncronas. Aí, quem tiver dificuldade, na quarta-feira, 3h30 às 5, tem uma coisa lá no trabalho, aí tem que me procurar para a gente ver como é que vai fazer, tá? É lógico que tem lá, né, as justificativas já estabelecidas pela universidade, então, como, né, passíveis de ser aceitas, sem precisar de negociar, né? Principalmente casos de saúde, casos específicos lá de saúde e tal, né? Mas essas outras aí
tem que me procurar para a gente ver como ele vai fazer, tá? Mas já orientando, né, informando, né, é 75% dessa carga horária aí, que a gente vai ter às quartas-feiras, de 3h30 às 5h. Aí, entrando na parte das atividades, deixa eu abrir os dois aqui, ó. Nós vamos ter 2 atividades praticamente, tá? Em termos, assim, de construir esse conhecimento, né? Vai ter o material que eu vou passar para vocês, né? As aulas que a gente vai ter aqui e tal, os vídeos, esse trem todo da parte conceitual, mas vocês vão aplicar isso, né? Que senão não é conhecimento, né? Aí fica só recebendo informação, né? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Nós vamos fazer, então, uma revisão de literatura, cada um de vocês, é uma atividade individual, vale 6 pontos. O que é isso? O que é essa revisão? Ó, então, vocês vão dissertar aí sobre a relação do tema em estudo no mestrado, né, ou de interesse, então, aquilo que você está estudando lá na sua pesquisa, ou de interesse na sua área profissional, né, caso não encaixe na sua dissertação, com os elementos da disciplina. Então, vamos supor, ele falou lá sobre a Agenda 2030 ou ODS 6. Lá na minha dissertação, eu estou vendo alguma coisa nesse sentido. Então, você vai desenvolver aí parte, né, da sua revisão bibliográfica. Isso aqui é para contribuir com a revisão bibliográfica suas, tá? Então, isso aqui vai valer mais para vocês do que para mim. Então, é contribuir com a revisão de literatura aí, do trabalho de vocês. Quem não vê uma relação do conteúdo dessa disciplina para colocar na revisão de literatura da dissertação, então aí nós vamos ver como é que vai fazer. Aí ele pode, né, desenvolver aqui uma outra coisa que eu vou falar aqui. Então, a forma de apresentar, né, aqui, olha, o que vai apresentar no final, né, o produto disso aí, dessa atividade. Então, um capítulo dessa revisão de literatura, são poucas páginas, pode ficar tranquilo, tá? No caso de dissertação que possui relação com os elementos da disciplina. Ou em formato de artigo, para os casos de dissertação que não possuem relação com a disciplina, ou que a pessoa não queira, tá bom? Então, o mínimo de páginas que tem que ter são 8 páginas, né? Com esses espaçamentos aí e tal, né? E isso aqui, o que acontece? Não é para apresentar só no final, não. Mensalmente, todo mundo tem que me apresentar. Lá no cronograma vocês vão ver a data. Então, nós vamos estar trabalhando até julho, né? Então, no início, então, no mês agora de abril, depois maio, junho, né? Vocês vão me apresentar isso de forma para acompanhar essa progressão aí de vocês nesse texto, porque deixar por último, né, gente, deixar lá para o final, o negócio não fica bom. E aí, se vocês me permitem, né, até na figura de orientador aqui, né, também, né, assim, o que eu costumo falar, né, com o pessoal que a gente está orientando, é que o conhecimento, ele não pode ser construído de uma hora para outra. É como se a gente, né, observasse a natureza. A natureza, ela constrói, vamos dizer assim, essa palavra, né? Uma árvore de uma hora para outra? De maneira alguma, né? Essa árvore vai se desenvolvendo com o tempo, né? Da mesma forma, a gente não constrói, por exemplo, um muro, uma parede. A gente tem que ir colocando esse tijolinho, né, todo dia, porque quando levanta a parede de uma vez só, costuma o negócio não dar certo, né? Então, é isso aqui, para esse acompanhamento mensal aqui, é justamente para incentivar vocês a sempre estar, né, colocando um tijolinho aí nesse conhecimento que vocês estão desenvolvendo da dissertação, ou então, no caso, né, de um artigo aí, que nós vamos combinar especificamente, tá? Então, é o seguinte, a primeira atividade aqui, né, para vocês me responderem na semana que vem, é isso, né? É ver aqui como que vocês vão poder encaixar ou não na dissertação de vocês, para já definir essa tarefa, tá? E a segunda tarefa é essa aqui, ó, que é, de fato, fazer na prática, né, um estudo, né, mais simplificado, mas é um estudo de avaliação aí, de uma gestão de saneamento básico municipal, tá?
Então, vai levantar aí e avaliar as condições de gestão da política pública de saneamento básico municipal em cima daqueles 4 pilares: elementos do planejamento, da regulação, da execução e da fiscalização. Então, com base nesses 4 elementos aí, então vocês vão levantar indicadores, vão levantar lá a existência ou não, por exemplo, de instrumentos lá do planejamento, como plano municipal, lei municipal, tem fundo, né? Tem o regulador no município, como que está a regulação, então, o que traz de regulação? Tem tarifação? Não tem? Como é que é a concessão lá? Então, isso a execução, como que está atendendo e quanto está atendendo, né? Aqueles índices de atendimento, e a fiscalização, né? Como que essa fiscalização está sendo desenvolvida lá, né? Então, é periódica, por exemplo, a qualidade da água e tal, né? E por aí vai. Então, nós vamos ver indicadores, dados, né? Que vão além dos indicadores, informações, indicadores e, às vezes, até índices, né? Tem modelos aí, né? Eu vou apresentar para vocês lá, que criam um índice final, juntando esses 4 pilares aí. Então, cria-se subíndices para cada um desses pilares: planejamento, regulação, execução e fiscalização, e no final gera um índice lá. E aí a gente pode, com esse índice, até comparar a situação de um município com o outro em termos de atendimento a essa política pública de saneamento. Tá? Então, vocês vão trabalhar na prática com isso. O produto, então, relatório descritivo e apresentação em PowerPoint. A atividade, eu sugiro que ela seja em dupla, né? Como a gente tem 8 pessoas aqui, deixa eu ver mais uma. Tá. Como a gente tem 8, eu vou apresentar para vocês um conjunto de municípios que aí entra naquela questão da contribuição social que eu falei lá no início, né? Para aquelas cidades históricas e tal. Então, a gente pode trabalhar aí, né? Podemos trabalhar individual, né, e em dupla, né? Então, podemos fazer 2 duplas e os demais, né, fazer de forma individual. Aí a gente separa algumas cidades aí para vocês trabalharem, né? Então, base de dados disso aqui, né, a gente usa essencialmente os dados do SNIS, né? Então, não tem muita dificuldade na coleta de dados. Então, não é uma pesquisa vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer um trabalho de avaliação das condições, né, da política pública de saneamento ali de alguns municípios, tá? Paulo, Diga. O município você que escolhe ou a gente? Então, nesse momento, eu queria sugerir aqueles municípios das cidades históricas, para a gente gerar dentro do fórum, a gente tem lá o observatório. Deixa eu pegar para vocês aqui. Ó. A ideia é gerar um boletim do observatório com essa análise que vocês vão fazer. Então, assim, vai ficar uma coisa bem legal do ponto de vista prático e bem contribui bem com a sociedade. Eu vou colocar para vocês aqui o site do fórum. Então, depois vocês acessam um material que tem aí, que é o observatório, esse boletim 1 do observatório. Então, a ideia é a gente gerar um boletim do observatório falando sobre as condições de saneamento das cidades do ponto de vista da gestão pública, analisando esses pilares todos aí, tá? Então, aí, assim, eu vou colocar para vocês lá, né, no material, vou explicar aqui como é que esse material vai ficar disponibilizado e vou identificar para vocês o grupo de cidades que vocês vão estar trabalhando, tá? Depois vocês vão me falar que qual cidades vocês estão e tal. Então, assim, se alguém tiver em alguma dessas cidades, naturalmente a gente, né, identifica a pessoa para fazer naquela cidade onde ela está residindo e tal, para ficar, né, às vezes até uma forma mais, contribuir mais ali com a questão, né? Então, assim, Flávio, gera esse boletim, sabe? Para a gente publicar esse boletim, e aí vocês entram como autores desse boletim aí, que é um instrumento aí de
de gestão de políticas públicas aí que a gente está usando para orientar, né, esses atores municipais aí, tá? Fica bem prático e tudo mais. Então, gente, antes de passar aqui, eu queria só, antes só para encerrar, deixa eu concluir aqui essa questão da organização nossa, do material, vou explicar para vocês aqui. Deixa eu voltar lá para o slide lá. Então, as avaliações são essas duas, né? Acho que ficou claro, né? Um é o texto, né, de 8 páginas aí, e a outra é o relatório de avaliação dessas políticas públicas aí. Depois eu vou mostrar no cronograma, mas antes aqui, olha, eu queria só registrar as referências bibliográficas, né? Algumas a gente tem lá no meio eletrônico da UFOP, né, na biblioteca digital, mas boa parte desse material que eu vou passar para vocês aqui de forma filtrada, né, no material das aulas, seja nas apresentações de PowerPoint, nos vídeos e tal, ele vai ficar disponibilizado para vocês aqui, ó, nessa pasta do Google Drive, que então eu criei essa biblioteca digital da disciplina. Então, toda disciplina que a gente trabalha tem uma biblioteca digital e a gente vai compartilhando sempre com os alunos ali. Então, para cada um desses pilares aí, né, da gestão, vocês vão ver vários materiais, guias, livro, artigo, sabe? Dissertações, tudo que a gente vem acumulando aí, está lá nessa biblioteca. E no Moodle, né, então só para reforçar, no Moodle, nós vamos colocar, então, são as tarefas, as aulas, sabe? Esse material que não é produzido por nós, que são esses artigos, guias, manuais, fica nessa biblioteca digital. E no Moodle, né, todo mundo aqui já acessou o Moodle da disciplina? Eu acabei de entrar agora aqui e estava querendo ver exatamente se essa apresentação sua está lá, mas não achei ainda não. Não pus ela lá, não. Então, o que acontece? Essa aula é a única aula desse esquema, dessa aula que nós vamos fazer, né? Que no início vocês vão trabalhar de forma individual, vocês com o conteúdo, e depois a gente encontra às 3h30, né? Ela é a única que teria que ser inverso. Eu teria que começar com essas 2 horas e pedir para vocês fazerem uma tarefa que eu vou apresentar agora. Então, mas as outras, Flávio, então da semana que vem, então você pode abrir lá às 14h, que vai ter o material e a orientação da aula. Então, naquele tempinho ali de 2 a 3h30, o que der para vocês, né, estudar, mas lá no cronograma da disciplina já tem toda a programação, que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse cronograma, com esse planejamento e mais o material da semana que vem, eu vou postar lá. Mas então vamos para o cronograma, ó, apresentar o cronograma da disciplina, depois eu abro a plataforma do Moodle aqui, né? Para quem não usou, então, plataforma do Moodle é a forma oficial que a gente vai disponibilizar o material. Aquela pasta do Google Drive que eu compartilhei com vocês é o banco lá de referências bibliográficas suas, tá? Que vale ali como consulta. Então, deixa eu mostrar aqui, esse aqui. Estão vendo aí o cronograma? Tá dando para ler? Tem que aumentar a letra? Como é que tá aí? Tá dando para ler? Tá bom, tá bom. Sim, tá dando. Ótimo. Então, aqui, olha, a data, né? Data, o tema da aula, né? Com base lá no conteúdo programático e a atividade que vocês têm que desenvolver, ó. Então, essa aula de hoje vai ser a frequência e a reflexão inicial que eu vou pedir para vocês aqui no final, para vocês fazerem e me mandar posteriormente, né? Porque nós não vamos ter esse tempo aqui agora, né? Aí vem aqui, ó, frequência mais participação da aula. Participação da aula, né? Participar do debate e tal, isso eu não vou contar xizinho, quantas vezes cada um participou não, mas, né, é importante, né, a gente participar aqui ativamente, né. Agora, as atividades, a apresentação das atividades daquelas duas lá, né, que eu apresentei, que é a atividade 1, né, que é o texto, olha só. Então, aqui, olha, lá no dia 7 de abril, todo mundo tem que me mandar a parcial 1 do texto, ó, tá bom? Aí, beleza. Esse amarelo aqui, ó,
nós temos no 21 de abril feriado, então na quarta-feira a gente não vai ter essa aula aqui, e nessas 3 semanas aqui é o meu período de férias regulamentar, então isso já estava definido, é o único período que a gente pode tirar, não pode acumular, né? A universidade não está deixando acumular e tal, então nós não vamos ter aula aqui nesse período, não vou passar nada para vocês, não pode, inclusive, e nem posso dar aula nesse período. E aí a gente retoma no dia 26 de maio, ó. Aí, no dia 26 de maio, vocês têm que me apresentar a parcial 2, tá? A parcial 2 isso aqui, ó. Desculpa, a da atividade 1, ó, é no dia 2 de junho, a parcial 2. Ó. E no dia 26 de maio, vocês têm que me apresentar a primeira parcial, ou, na verdade, vai ter uma parcial só, da atividade de avaliação, para saber, né, como que vocês estão fazendo lá. Tá? Então, aquela atividade 2, que é o relatório de avaliação da política pública, no dia 26 de maio, vocês têm que me mandar alguma coisa aí, para a gente ver como que está indo, é o parcial. E aí, lá no dia 30, né, já quase findando a disciplina aí, vocês vão me apresentar lá no dia 30 a parcial aqui, na verdade, é a 3, né, e aí finaliza, né, que não é parcial 2, é parcial 3, né, e finaliza, então, aquela atividade que é do texto, que é a revisão de literatura. E nas 2 últimas semanas aqui, olha, 7 e 14, então nós vamos ter o seminário que vocês vão apresentar o relatório de avaliação que fizeram para as cidades. E aí vocês finalizam aqui, tá vendo? Atividade 2, final. Então, os grupos aqui a gente vai dividir para esses 2 dias, tá? E na semana seguinte eu lanço nota, mas nota, né, gente? Isso aí, na pós-graduação, é considerar que todo mundo já larga com 10 e vai chegar no final com 10, né? Cumprindo essas atividades aqui, não tem erro, né? Então, deixa eu voltar aqui, Flávio, meus colegas. Alguma dúvida, assim, do que nós vamos trabalhar, como nós vamos trabalhar, quando que tem que apresentar? Vocês querem se apresentar? Deixa a Elza falar, né? Pois não, Elza? Professor, é só a dúvida, tipo assim, porque realmente essa parte da sua disciplina não tem quase nada a ver com a minha área de pesquisa, né? Então, eu vou ter que estudar muita coisa. Aí esse material vai estar lá no Drive? Com esse material eu consigo, mesmo sem estar na sua área, né, sem estar nessa área de atuação, eu consigo fazer todos os trabalhos que vai necessitar? Eu acredito que sim, né? Porque você vai desenvolver a disciplina, né? A gente não tem prova aqui, né? Então, a atividade da disciplina são essas 2 atividades, né? Então, para capacitar você nessa disciplina, a gente está, então, né, desenvolvendo, nós vamos desenvolver essas 2 atividades, né? Então, assim, para quem, né, tem uma pesquisa na área, vai aproveitar, né? Então, simplesmente eu estou ajudando aí para a dissertação de vocês. Agora, quem não tem, eu teria que dar. Eu faço isso, eu faço uma prova. Não faço prova nem na graduação mais. Então, aqui é que eu não faço prova mesmo, né? Então, a gente tenta aplicar o máximo possível, sabe, Elza? Aí você vai ver dentro desse conteúdo da disciplina e vai falar assim, olha, então, como eu não vou colocar lá uma revisão de 8 páginas na minha pesquisa, na minha dissertação sobre esse assunto, porque não encaixa, eu gostei desse tema aqui, do saneamento que você vai tratar, então eu vou trabalhar a revisão bibliográfica sobre ele e conectando com as coisas que eu vou apresentar. Então, tem que lá falar um pouquinho né, porque no final das contas, vocês têm que ter noção aqui, saindo daqui, com aquela coisa assim, né? A gente chega num lugar, a primeira vez sem saber nada, eu falo que quando eu entrei lá na prefeitura, eu enxergava tudo cinza na cidade. Depois eu comecei a enxergar a cidade com um monte de cor. Então, as cores que eu quero que vocês consigam perceber são basicamente essas, baseadas aí nesses pilares da gestão, né? Então, nós vamos falar de uma política pública do ponto de vista da gestão. O que é? O planejamento,
a regulação, né, a prestação do serviço e a fiscalização. Ah, eu gostei dessa coisa do controle social. Beleza, desenvolve aí um assunto sobre ela, tá bom? Então, isso é uma atividade. A outra atividade é aquela coisa bem prática da disciplina. Se a gente está falando, né, em avaliar uma política pública, então vamos praticar isso. Né? Vamos sair daqui. Assim, o mestrado, além de tudo profissional, ele tem que capacitar vocês aqui para poder aplicar isso de forma prática, esse conhecimento. Gerar aí um instrumento para vocês, olha. Sair de lá capacitado a avaliar uma política pública, no caso aí, uma das principais para ter sustentabilidade, que é a política pública de saneamento, né? Então, assim, a princípio, né, isso hoje faz uma prova aí para ninguém tirar nota nela e passar na recuperação, né? Tô brincando. Mas, assim, vou dar um tempo para vocês, né, pensarem quem não foi encaixar e quem foi encaixar, né? Então, tem um tempo aí, até esse primeiro parcial que tem que me mandar, né? A primeira parcial lá, ó, que eu apresentei, mas eu sugiro me procurar antes, né? Pensa, me procura antes, fala, ó, eu tive essa ideia, o que você acha? Né? Eu vou orientar vocês aí com certeza nisso, ó. Ó, a primeira parcial é dia 7 de abril para me apresentar. Então, vocês vão lá escrever uma página, 2 páginas, aí o Flávio, não, já escreveu 8 páginas. Beleza. Então, que seja mais do que uma linha, tanto para quem for fazer a revisão, quanto para quem falar assim, não, eu vou escrever um texto aqui, eu não vou fazer num formato de artigo, não. Eu quero fazer um texto aqui para orientar lá a população do meu bairro sobre isso. Ótimo. Quero fazer uma cartilha, né, Flávio? Igual a gente está desenvolvendo essas cartilhas aí. Beleza, certo? O negócio é você aplicar essa parte conceitual. Quero ver vocês aplicarem a parte conceitual e a parte prática de avaliar isso através de dados, de informações. Tá bom? Certo. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, Elza. Com certeza. Todo mundo, né? E qualquer dúvida, gente, a gente está aí para colaborar com vocês, tá? Mais alguma dúvida? Sugestões? Paulo, só te perguntei, essa apresentação de hoje você vai colocar lá ou não? Isso é interessante para a gente. Vou disponibilizar lá no Moodle. Tudo que eu apresentar para vocês aqui vai estar lá no Moodle, tá bom? Eu só tive acesso ao Moodle, inclusive hoje, tipo assim, 1h da tarde, que o SEAD me mandou também. Então, eu não tinha acesso a essa pasta do Moodle, não. Mas eu sempre trabalho com o Moodle e tal, e mando e-mail, e lá no Moodle, toda vez que eu posto alguma coisa, eu mando um aviso, turma, estou mandando esse material para ajudar nisso e nisso, sabe? E qualquer coisa, gente, né? Eu estou sempre à disposição aí. O Rodrigo, acho que queria falar, Rodrigo? Fala, professor, firmeza? Boa tarde a todos. Então, o Flávio já falou da minha dúvida, que seria a mesma disponibilização desse material. Só que, sendo mais específico, essa aula gravada também vai estar disponível? Sempre. Não só a apresentação, mas a aula gravada? Isso, tudo, tá? Essas aulas gravadas, todas nossas. Então, por exemplo, você teve que sair mais cedo, você não pôde participar hoje, né? Então, vai estar lá no Moodle para vocês. Eu tenho que baixar ela aqui. Como é que funciona essas aulas gravadas? Não sei se todo mundo tem conhecimento e tal, não é só pegar isso e jogar lá no Moodle, não. É assim, eu baixo ela, edito aqui num programa, para ela ficar no formato de MP4 aí, né? Aí, subo isso para o meu YouTube e gero um link dessa aula do YouTube e põe lá. Então, demora 1-2 dias aí, tá? Então, hoje demora um pouquinho. Só o editor aqui de texto ou de vídeo demora algumas horas aqui, sabe, Rodrigo? Mas sempre vai estar, pelo menos antes da outra aula. Beleza. Tudo bem? Tá. E tem algum mecanismo para essa questão da aula síncrona com a aula gravada? Não. Como assim? Não entendi. Repete aí, por favor. Eu não posso assistir aula síncrona e tem algum tipo de compensação para esse caso, de modo que eu possa assistir aula gravada e fazer as atividades
alguma coisa do gênero e contar isso como presente, como então, meu caro, frequência? Entende? Deixa eu te explicar como que na graduação a gente estava fazendo. Eu comecei a dar... Por isso que eu não dei a aula na pós o ano passado, no modelo aqui remoto, porque eu queria entender bem como que a gente iria fazer isso. Mas lá no departamento, eu sou do departamento de engenharia urbana, e nós somos um dos primeiros departamentos a oferecer de conteúdo não obrigatório antes do PLE ainda, que o FOP começou a dar as aulas, voltou para a graduação de forma não obrigatória, que ela chamou de período letivo emergencial, né, em agosto. Mas lá no departamento a gente começou a dar a aula em abril para os alunos. Então, em abril, todos os professores abriram a aula, mas não obrigatória também. Então, para conhecer esses modelos aí, para ver como que funciona, né? E aí, como que a gente chegou no consenso, com um debate assim, com vários pedagogos, com a gente, né? Com essa turma que mexe mesmo com os métodos aí de aprendizado, ensino-aprendizado e tal, e diante da realidade que a gente vivia, da vulnerabilidade aí, social, dificultando a internet e tal, chegou no consenso que não era para cobrar frequência na aula síncrona. Então, todas as aulas síncronas, se o professor quisesse dar todas as aulas de forma síncrona, poderia, mas ele não cobraria a frequência. Isso foi uma compreensão que teve lá no ano passado, tá? No início da história. Antes da UFOP falar assim, olha, eu vou colaborar com todo mundo que não tem internet. Então, a gente não cobra. Aí, como que era a cobrança da frequência, Rodrigo? Que era até a minha primeira sugestão para fazer aqui com vocês. Dar um tempo de uma semana para a pessoa acessar essa aula e aí ela participar de um fórum. A gente deixa lá no Moodle um fórum. Fala um pouquinho sobre a aula. Então, você que não participou aqui, iria lá participar desse fórum. Você teria que ver a aula, né, para poder participar dele, mas aí o que acontece? Só para emendar aqui. Então, foi sugerido para a gente não usar esse modo, tendo em vista que todo mundo teria acesso à internet, né? Então, a internet que seria o agente aí que limitaria, né? Para alguns, então, para não favorecer um e o outro, a gente dava essa disponibilidade, sabe? Mas aí, baseado na pesquisa, definiu que não vai ser feito desse modelo em função do acesso de todo mundo. Isso, tá? Então, aí, realmente tem que participar da aula. Agora, quem tiver dificuldade, qualquer coisa, me procura, né? Okay. Você teve aula com a gente aí naquela outra disciplina, né? Não foi? De cidades sustentáveis, né? Foi você que fez. Então, legal. Eu não estou vendo o seu rosto, por isso. Legal que naquela ocasião você. O que ocorreu naquela ocasião? Só comentar que legal que naquela ocasião a gente teve um colega que fez online, não sei se você lembra, né? Que o outro colocava lá no notebook para ele poder assistir. Já foi embrião aí, ó. Mas vou dizer que ele fez no modelo híbrido, né? Que ele foi lá uns dias, né? Verdade. Nos visitava lá, né? Então a gente é sempre, né, flexível, entende aí e tal, mas realmente a gente não pode, né, conceder aqui essa concessão do serviço aqui de uma forma para não desorganizar as coisas, tá? Então, via de regra, é aquilo lá, 75% daquelas aulas que eu compartilhei, que estão ali no cronograma, e quem tiver algum problema, por favor, me procure que a gente ache a solução, né? Vocês querem fazer um giro rapidinho assim, ó, eu sou dessa área, estou pensando assim, atuar com esse tema dessa forma, da área profissional, da pesquisa, né, porque já está quase na hora, né, e aí, para não atrasar também esse processo aí, mas eu acho que era importante passar esse giro, aí, para depois não ter que voltar em mim, depois do giro, gente, eu vou colocar lá nesse slide essa reflexão que eu queria que vocês fizessem. Então, essa seria a única aula que eu teria que ter feito ao contrário. Tinha que ter começado 2 horas, mas depois que eu pensei, né, vocês são a primeira turma nesse regime aqui, então, vocês me desculpem aí. Justamente fazer uma reflexão, né, escrever isso aí numa síntese, né, um resumo aí, uma lauda, né, de uma página aí no máximo, sobre essas questões aqui, ó, que estão nesse slide, tá?
que é o saneamento básico para você, quais são os seus propósitos, quem gere, quem executa, como me relaciono com ele no dia a dia, como me relaciono profissionalmente, né? Quais são os meus interesses em relação a esse conteúdo. Isso aqui vai ser muito importante, que aí eu consigo, né, conhecer um pouquinho a individualidade de cada um, que é claro que agora aqui não vai ter condições, né? E aí depois eu posso ajudar vocês aí mais individualmente, tá certo? Vamos passar aqui, então, pela ordem de chamada aqui, né? A Elaine quer se apresentar, Elaine? Elaine está aí ainda? Seu áudio está desligado aí. As férias foram longas, por isso. Então, eu sou a Elaine, sou formada em engenharia de produção, trabalho na prefeitura, mas eu estou quase há um ano, né, atrás, estava trabalhando na agência reguladora, mas não sei se você está por dentro aí das situações, né, então, foi extinta. E a minha área de pesquisa é sobre a busca da qualidade da água potável aqui em Ouro Preto. Isso. Tem tudo a ver com o tema aqui, né? Joia. Então, depois você vê como que vai contribuir a disciplina aqui na sua revisão de literatura, ou até mesmo nos seus objetivos, né? E aí, precisar, pode contar com a gente, tá bom? Tá bom, professor. Porque eu estou quase também a incluir alguma coisa da 4.0. Talvez até mude o tema. Ah, ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa que com certeza você vai contribuir bastante com a disciplina, com a sua experiência lá como chamava a agência? A Arceop, né? Aí, como é que é? Ele extinguiu a Arceop agora? Você está na prefeitura? Bom, ele extinguiu, mas o pessoal ainda não exonerou o pessoal, então a gente está lá ainda. Mas desmobilizou a agência? A agência está desmobilizada? Sim, ela está extinta. Ah, está extinta, então, né? E quem já sancionou a lei. Entendi. Quem for servidor vai migrar para outras áreas aí, né? Servidor. Isso, que lá eram 4 servidores que eram efetivos, então a gente volta para o município. Tá certo. Aí os 4 que eram comissionados estão aguardando a exoneração. Tá bom, ótimo aí. Tá vendo um case muito legal, muito importante, né, na nossa realidade. Quando a gente entrar em regulação, você já prepara umas aulas. Já estou preparando aqui a aula. Eu lembro que na nossa aula do ano passado, né, na primeira, a gente ficou de fazer uma aula, né, sobre a agência reguladora. Isso. Com esses temas aqui, gente, né, na hora que eu identificar vocês com cada um desses temas, eu pedi vocês para me ajudar nessas aulas específicas, né? Então, essa bem lembrada aí, regulação aí, você tem que ficar nossa especialista, tá? Obrigado. Pode deixar. Obrigado. Então, vamos passar para a Elza, gente. Elza, novamente. Então, pessoal, sou formada em biologia, né? O meu mestrado é sobre recuperação de área degradada através da utilização, né, de colmeias, né, de abelhas apis, e a gente vai usar a área da Samarco. A Samarco disponibilizou uma área e a gente vai fazer esse trabalho em conjunto. Joia, Elza. Eu acho que eu tinha te falado da outra vez. O abastecimento de água, às vezes, tem uma relação grande, essas áreas de recarga, de abastecimento de água, sabe? Para poder, né, ter água, né, para a gente ofertar esse serviço de água potável, né? Então, talvez possa ter uma relação, né? Essas áreas, sabe? Então, a gente depois pode ver essa oportunidade aí. Olha, para garantir uma água que, dentro do plano de segurança da água, que é um instrumento importante para esse pilar aí do saneamento, que é o abastecimento de água, existe esse plano, né? Esse plano de segurança da água. E uma das premissas desse plano, um dos elementos desse plano lá, é garantir as fontes de água, né? E no caso aí, as fontes de água para nós, né, nessa área urbana, nessa área rural aí, está relacionada muitas vezes com essas áreas ambientais, né, áreas de recargas, né? A recarga tanto do aquífero quanto do próprio manancial superficial, sabe? Então, olha, vamos proteger essas áreas de recarga, né? Que, inclusive, a própria abelha, né, é um agente promotor aí
né, dessa proteção, né, dessas áreas e tal, né? Então, professor, só que eu vou pegar uma área degradada, né? Daí a gente vai fazer, já começou, né, na verdade, o plantio do alecrim do campo, e a gente vai utilizar o alecrim do campo como para reflorestar, né? Porque o nosso interesse também é a própolis e ensinar o pessoal dos atingidos, né, a apicultura, né? Então, a água, né, a gente imagina que tem que ser a mais limpa possível para ser utilizada pelas abelhas, né? Aí, Tá no meu certo. caso, é mais essa dúvida daqui. A gente Mas ainda vai conversando um pouco mais. vamos, né? Antes, dia 7 de abril, né? A gente já define aí, você vai pensar bem como que pode aproveitar algum desses elementos aqui para fazer essa parte teórica, tá? Certo. Joia. Obrigado, Elza. Então, Bom, Flávio, estou muito feliz de estar de novo com a turma. Estava com saudade de vocês. Meu nome é Flávio, eu sou servidor da UFOP e sempre trabalhei, como o Paulo falou, na questão do controle social, durante as ações de extensão da universidade, o meu trabalho político comunitário em Ouro Preto. Eu sempre participei de conselhos, de comitês, de conferências. Eu coloquei isso como missão de vida, porque assim, eu trabalhei com política há muitos anos e a gente ouve muita reclamação do cidadão com a política. Mas a política a gente faz todo dia, todo mundo. No colegiado da escola do filho, na associação de moradores, na igreja. E eu sempre procurei usar nesse caminho. Já participei de alguns conselhos e agora, Paulo, até pela FAMOP, né, uma entidade que eu sempre participei, hoje chama Força Associativa de Moradores de Ouro Preto, antes era a Federação de Associações de Moradores de Ouro Preto. A FAMOP me indicou, estou representando a FAMOP no CODEMA e no subcomitê nascente do CBH Rio das Velhas. E também devo entrar no comitê consultivo do Itacolomi. Então, minha ideia desse retorno é exatamente para pegar, eu estar no lugar onde o controle social da área ambiental está acontecendo, para facilitar o meu trabalho e dar mais suporte real do dia de hoje. Então, fiquei muito feliz com essas indicações. Já tivemos a primeira reunião do CODEMA na semana passada e do CBH na sexta também. Então, é isso. Eu acho que gestão pública, eu gosto muito, minha especialização foi em gestão pública, aqui na própria UFOP. Acompanho o trabalho do Paulo e acredito muito no seu trabalho, acho que você tem conhecimento e competência, experiência prática, que é mais importante, que na universidade a gente vê muito conhecimento teórico, mas é difícil achar uma pessoa que tenha conhecimento teórico, conteúdo, e que tenha colocado a mão na massa, como você colocou lá em Ouro Branco. Isso te dá uma densidade, para mim, muito grande. Então é isso, minha ideia é essa. Tá bom? Obrigado, Paulo. a aula do dia 16 de junho, você anota aí, a aula do controle social. Pode deixar. A gente tem que fomentar aqui com vocês, gente, essa questão do ato da docência, porque estão se capacitando aqui também para atuar como docentes, né? O título de mestre, não, né, muitas vezes não precisa do título de mestre, né? Mas a gente faz, né, o mestrado aí pensando em formar também docentes, né? Então, quem tiver interesse, eu quero participar dessa aula, quero te ajudar a montar essa aula e tal, né? E a gente, né, tem o maior prazer aí e tem incentivo, né, para poder. Então, a aula do 16 de junho, controle social, lembre-se aí de colaborar. Flávio, obrigado, né? Com certeza você vai contribuir muito aí mais uma vez. O Hélio. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, professor Paulo. Eu estava pensando que minha pesquisa até não tem muito a ver com essa disciplina, não. Eu sou procurador do município de Ouro Preto. E aí mas eu me matriculei porque eu quero entender muito essas mudanças, né, que têm acontecido aí, o marco regulatório de saneamento, todas essas questões que estão sendo colocadas, né, igual a Elaine falou aí, sobre a extinção da Arceop, e eu lá na procuradoria estou no olho do furacão. Então, assim, se eu não... Às vezes a gente também não tem muita voz para poder direcionar as coisas da maneira mais correta que tem que ser, né, do ponto de vista jurídico, social,
mas se eu puder aprender para mim o que é o melhor a ser feito, eu já vou me dar por satisfeito, né? Mas aí a minha caminhada aqui nessa disciplina mais é nesse sentido mesmo, de entender, né, e buscar, assim, saber o que vai ser melhor para Ouro Preto, independente disso ser ou não feito. Qual que é o tema da sua dissertação? Eu fiz sobre, vou fazer, né, sobre procuradorias municipais como órgão de arrecadação de tributos, né, a estruturação das procuradorias para que elas sejam um importante fomentador de arrecadação de receita dos municípios. Que tem muitos municípios que nem procuradoria estruturada não tem. Eu acho que você estava matriculado na outra, não estava? Eu lembro de você comentar isso. Então, meu caro, quem que é o seu orientador mesmo? É a Kerley. É a Kerley, né? Então, olha só, você pode aproveitar, acho que você pode aproveitar, sim, para a sua dissertação. Porque, veja bem, dentro dessa questão da tributação, você pode fazer uma avaliação, uma revisão, um levantamento desses instrumentos ou a forma que hoje os serviços de saneamento são tributados no município de Ouro Preto. Sim. Isso ajuda a computar aí, ó. Então, né, é um componente público importante da tributação, né? Isso. E chega a todo mundo, né? Eu acho que dá para você aproveitar, assim, sabe, um capítulo aí, essa parte conceitual, né? Agora, se você achar que, não vou pôr isso na minha dissertação, não. Mas, ainda assim, eu sugiro que você faça um levantamento e, se possível, uma análise desses instrumentos em Ouro Preto que tem aí a regulação de tarifas do serviço de saneamento. Seja ele água, esgoto, drenagem e o lixo. Então, a drenagem que eu estava, né, aquela hora falando com vocês, falar agora, né, muitas vezes ela é embutida lá dentro do IPTU, quando tem, né? A maior parte dos municípios não tem nem a indicação, a cobrança da drenagem, seja por tarifa, seja por taxa pública, sabe? Então, seria legal você fazer essa análise aí, isso dá um artigo bem legal do ponto de vista da juridiqueza mesmo do negócio, né? A gente pode pensar até nisso, até como uma renúncia de receita do gestor, né? Se não seria isso, né? Uma renúncia de receita, e aí utiliza, às vezes, do argumento assim, eu não arrecado, então por isso que eu não presto esse tipo de serviço com qualidade, porque eu não tenho fonte de custeio. E o momento é mais do que oportuno falar sobre isso, sabe? Importantíssimo. Então, se você puder fazer essa contribuição com o município, eu acho que vai ser muito legal e para a sua própria dissertação. Depois eu estou à disposição aí, né, no longo desse tempo aí, se tiver alguma dúvida, a gente puder ir ajudando, tá? Tá bom. Beleza. Obrigado, meu caro. Vamos passar aqui, então, para o Rodrigo, né? O Rodrigo está aí ainda, Rodrigo? Estou sim, professor. Aqui, firme. Beleza. Gente, meu nome é Rodrigo Silva, sou gestor ambiental, trabalho como analista ambiental na Fundação Renova. Tá picando? Melhorou? Melhorou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sou gestor ambiental, trabalho como analista. Oi, professor. Oi. Você está falhando. Estava desligado. Melhorou? Né? Ô, Rodrigo, melhorou. Oi. Estão me ouvindo. Sou Rodrigo, sou gestor ambiental, trabalho como analista ambiental na Fundação Renova. Eu acho que está com delay. Não, nós estamos te ouvindo, pode falar aos pouquinhos, e assim, fala diretamente seu tema, né? Se você acha que vai dar para encaixar alguma coisa no seu tema da dissertação aqui e tal, né? Sim, meu tema é viabilidade mercadológica dos estabelecimentos rurais impactados pela Fundação Renova, e, na realidade, o artigo o interesse nessa disciplina, o artigo que eu devo acabar desenvolvendo, tem mais a ver mesmo com a minha atuação profissional, né? Eu trabalho com bioengenharia na Fundação Renova, sou responsável pela manutenção de bioengenharia de toda a bacia do Alasco Carme Doce, e eu acredito que a gente
possa fazer um trabalho relacionado com essa questão da resiliência urbana e com o atendimento das zonas rurais pelos serviços públicos, né? Ótimo, ótimo, ótima sugestão, né? Tudo bem, Elza? Boa noite, a gente está quase encerrando aqui também. Ô, Rodrigo, e depois vocês podem fazer esse trabalho prático de avaliação nas bacias lá, sabe, nas cidades, né, que vocês estão atuando aí. Aí, ao longo do curso, você pode ver essa possibilidade aí. Tá certo. Na realidade, a gente já desenvolve esse trabalho, sabe? Seria mesmo só depurar os dados. Ótimo, ótimo. Depois você pode trazer, quando a gente for falar de algumas formas de avaliação, né, dessas políticas públicas aqui, você pode trazer o caso aí, né, se, né, os dados forem acessíveis aí e ser disponibilizado, tá bom? Obrigado. Bem-vindo mais uma vez aí. Dados públicos. Valeu, ótimo. Pessoal. Prazer. Ótimo, obrigado. Prazer é nosso aí. O Tiago, né, como o Tiago aí, né, Tiago? Isso. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Sim, ótimo. Boa noite a todos. Bom revê-los novamente aí. Tive o prazer já de conhecer o Paulo, né, aquele projeto, né, das cidades sustentáveis, mas por motivos aí jurídicos teve que ser interrompido, né? Espero que se retome rapidamente esse projeto. Então, eu sou engenheiro civil. Essa disciplina tem tudo a ver com a minha dissertação. Eu vou fazer uma análise comparativa de 3 planos municipais de saneamentos, né, de cidades históricas, e estou vendo aqui que a minha revisão bibliográfica vai ficar prontinha aí com a matéria, e estou muito feliz aí com a matéria. Que bom, que ótimo, né? Então, assim, tudo a ver. Quando a gente entrar na aula de instrumentos, que é a última aula que a gente vai falar sobre, pega aqueles pilares da gestão e fala assim, como que a gente pode aplicar a nível municipal, né? Ao longo, né, do momento que a gente for apresentando cada instrumento, a gente vem trazendo esses exemplos também, sabe? Mas eu acho que ali talvez seria interessante, né, se apresentar. Nós temos um outro momento dos planos também, que é na aula sobre planejamento. Quando a gente falar do componente planejamento, aí é um dos instrumentos mais importantes do planejamento, o plano. Então, você poderia também ali, ou nessa outra no final. Aí, se você quiser, né, participar da aula, me ajudar a montar a aula e tal, né, apresentar a aula aqui, porque assim, como eu tinha falado com vocês, parte da aula vai ser gravada, o conceitual, para vocês verem antes e tal, e aqui nós vamos tentar privilegiar o máximo possível a aula dinâmica, essa do debate, sabe? Pode ser que eu apresente algumas coisas para vocês de slide, então assim, por exemplo, como que eu tenho feito lá com os alunos da graduação? Eu dou um dia, são 2 aulas na semana, um dia é a aula gravada, outro dia é para debater a aula gravada. Então, é mais ou menos isso que eu queria fazer com vocês aqui, né? Tentar falar ao menos da parte conceitual aqui na hora que a gente estiver ao vivo, para a gente, né, debater mais os assuntos, e aí você poderia me ajudar, tanto gravando, quanto aqui também na hora de debater. Ok, o que for possível. Uma outra sugestão que eu gostaria de solicitar com relação à matéria, né? Você disse que vai colocar a matéria 1h30 antes. Se fosse possível o senhor disponibilizar essa matéria antes, um final de semana antes, ou uma semana antes, acho que seria mais interessante, porque aí a gente conseguiria adequar mais o horário da gente, né? Não, ótimo, olha só, isso é importantíssimo. Veja bem, as aulas gravadas é que eu não tinha isso. Então, essa aula que é a anterior, né, esse momento anterior de 2 às 3h30, eu vou gravar sempre uma aulinha para vocês. Olha, gente, eu estou aqui apresentando para vocês esse conteúdo, faço assim, leiam isso, tá. Eu vou ter que ir gravando, então isso não tem pronto. Mas o que tem pronto é já todo o cronograma da disciplina e as referências bibliográficas. É dali que eu vou falar com você. Eu vou tirar ali daquele guia da FUNASA, eu estou tirando esse aqui do guia do Ministério do Saneamento, sabe? Do livro, ó, esse livro aqui, ó, se alguém tiver comprar algum, né, se interessar, talvez esse aqui, ó,
Ah, tá um pouco passado, não está dando para ver. Eu acho que esse modelo aqui que eu estou da... É uma pena. É o do primeiro aqui da referência bibliográfica, e ele é quase que de cabeceira minha. Deixa eu ver uma coisa aqui, quer ver? Deixa eu ver rapidinho aqui. Não estou conseguindo tirar esse negócio agora. O plano de fundo, os planos de fundo. Acho que agora deu. Esse aqui é o... Do Hélio, não? Do professor Léo Heller. Isso. Ele é o relator da ONU para Direitos Humanos na América Latina. Então, assim, eu conheço ele lá do departamento onde eu fiz meu mestrado e doutorado, então é um dos livros assim que eu uso ele desde 2005. Então, toda hora a gente lê e tal, mas assim, tem muito material que vai estar no Google Drive, não somente dissertações, que vocês agora têm que ler muito isso, dissertações, sabe? Os manuais são bons, é importante para poder pegar a parte conceitual, mas para ajudar na construção da dissertação suas, vão atrás das dissertações. Porque nas dissertações, teses, artigos, né, esses trabalhos acadêmicos, eles vão, então, direcionando para vocês cada vez mais como construir a sua dissertação, assim como você vai pegar ali também, por exemplo, lá no capítulo de revisão de literatura, de alguém que fala de gestão de saneamento, vai ter a base conceitual lá. Então, ao invés de você ir lá num guia, num livro, num manual, você pode pegar a parte conceitual diretamente na dissertação. E depois você aproveita para ver como que ele fez o trabalho dele, vai lá no capítulo de metodologia, né, ver os objetivos dele. Então, vou tentar, né, disponibilizar esse material para vocês lá nessa biblioteca do Drive, tá? Tendo antemão o cronograma, aí já dá para poder antecipar. Lá na semana do dia 10 vai ter lá uma aula de regulação. Aí vai ter uma pastinha assim, regulação dos serviços, lá no Drive. Aí o que ele colocou aqui para mim? Eu até costumo enumerar os arquivos assim, por uma ordem de prioridade que eu uso. Aí vai ver lá um primeiro, segundo, terceiro arquivo. Mas eu vou tentar sempre disponibilizar o quanto antes para vocês, tá? Essas Beleza. aulas. Eu li acho que uns 5 ou 6 artigos do Léo Heller, né? E algumas dissertações, quando ele era professor na universidade. É um profundo conhecedor dessa política pública e tal. Tem a Patrícia Borgia também, não tem? Também, é um grupo, né? Sim, hoje em dia bem diverso no Brasil, né? Várias áreas, né? Vários locais, né? Contemplam aí, tá? Beleza, Tiago. Ô, Tiago, você trabalha onde mesmo, que você tinha falado? No momento eu não estou trabalhando, não. Estou esperando algumas nomeações aí de concurso, mas até agora Você é de Ouro Preto? De Ouro Preto, isso. De Ouro Preto também, né? Tá joia. Beleza, engenheiro civil, né? Isso. Opa! Eu fiquei só curioso de saber quais são os 3 municípios que ele vai trabalhar, que fiquei curioso. É mesmo, Quais são os municípios? Ouro Preto, Mariana e Congonhas, né? Ótimo, ótimo. Além dessas cidades serem históricas, elas têm no seu campo da atividade econômica a mineração, né? Aí a gente conseguiu... sim, justificou nesse sentido, né? Legal. Beleza. Sucesso aí. E agora vamos para o nosso colega lá, né? O colega Wellington. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor. Meu nome é Wellington, moro em Belo Horizonte, sou professor também, trabalho na rede estadual de educação. Sou professor na área de educação profissional, trabalho com segurança do trabalho e meio ambiente, logística, com os componentes voltados à parte de meio ambiente e gestão ambiental. Como eu disse, sou geógrafo, tenho uma especialização em engenharia ambiental, trabalhei por 10 anos na indústria, tem 10 anos que eu leciono também, e a minha pesquisa é uma análise comparativa de uma estação de tratamento de esgoto que fica em Bilbao, no norte da Espanha, com a ETAF aqui da Copasa. Então, essa análise comparativa é sobre o sistema de gestão ambiental dos 2 países.
ressaltando a importância, né, as políticas públicas, a legislação voltada à União Europeia, e a que nós temos aqui no nosso país. Meu orientador, o professor Danton, e eu estou gostando, né, muito da proposta da disciplina, tem tudo a ver com a minha pesquisa, e eu até olhei nas suas referências, professor, tem até um livro que eu utilizo muito nas minhas aulas, que é do Arlindo, esse curso de gestão ambiental, é muito bom. Eu acho que, assim como o senhor tem outros livros, eu considero esse aqui como o meu norte em toda a minha vida profissional. Muito bom. O microfone vai estar fechado. Com certeza, meu caro. Então, olha, mais outro trabalho, né, bem na área de saneamento, né? Vai ser bom, né, participar com vocês aqui de tantas informações aí, tantas experiências, né, desses trabalhos aí. E aí também aquele assunto que você vê aí da gestão, né? Nós vamos, talvez lá naquela parte que a gente fala da prestação do serviço, sabe? Então, o tratamento de esgoto é uma forma de prestação de serviço. Então, por exemplo, você poderia criar um capítulo ali dentro da sua revisão de literatura falando da gestão dessa prestação do serviço, né? Como que isso é executado, né? Principalmente nessas duas cidades, ou de uma forma conceitual, né? E depois, não sei, talvez avaliar, mas eu acho que você vai avaliar a eficiência dessas duas estações, né? Sim, é a comparação, análise comparativa sobre o sistema de gestão ambiental. Ah, sim, de tem gestão. uma e o que tem na outra. E a questão do saneamento, ela vai junto também. Então, né, dá para você aproveitar mais do que a parte sobre a prestação, né? Outros elementos aqui também, né? Aplicado para esse pilar do saneamento. Então, mais para frente também, se você quiser participar, ainda mais que você é professor também, tá? Claro, convidado aí a montar uma dinâmica de uma aula aí com a gente também, tá? Dessas aí. Obrigado, Elton, né? Gente, então, eu peço desculpa para vocês aí de ter passado esse pouquinho do tempo, tá? Vou disponibilizar essa aula. Diga. Você apresentou aquelas perguntas, já é para a semana que vem, então, para te respondê-las? Isso. Eu vou abrir um fórum lá no Moodle, então vocês podem escrever lá no Moodle direto, quem quiser escrever à mão e colocar lá, pode também. Né, assim, um pensamento, vamos dizer assim, né? Uma reflexão bem assim, objetiva, né? Quem começou no semestre passado, acho que chegou até a fazer isso, né? Mas vamos atualizar isso aí, né? Tá certo, gente? Né, o Flávio tem meu telefone, se precisar aí, pode repassar para o pessoal, viu, Flávio? Contato aí, tá? Por e-mail também. Agora, aí, desculpe te interromper, certo. No ano passado criou um grupo da disciplina da Kelly e outro grupo da disciplina do Danton. Sim. Se tem interesse, pode criar um grupinho aqui para trocar figurinhas sobre... Podemos. Fica à vontade para poder montar aí, tá? Isso aí. E aí, lembrando nossos encontros, toda quarta-feira, às 3h30, mas lembrando que vocês têm que pegar antes no saneamento às 2h, tá certo? Tudo de bom para vocês. Se cuidem. Abraço, até mais. Um abraço a todos. Abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal.